Olá, PG! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, vocês já devem me conhecer, mas vamos lá. Eu sou o Leandro Vilela, da nossa amada PIB Jandira, e estou aqui hoje para partilhar o tema da nossa última semana. O tema de hoje é o amor que vence, que está baseado no versículo da semana de 1 aos Coríntios 13, versículo 7, que diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse tipo de amor é um amor que vai muito além daquilo que nós imaginamos, pois ele não é um amor humano, vamos dizer assim, próprio do homem, mas um amor que vem da parte de Deus. É por isso então que este amor nos capacita a vencer, pois não se trata de nós, mas se trata do amor de Deus agindo em nós. E então, por ser ele de Deus, é que nós vencemos. Vamos enxergar isso no nosso cotidiano. Deixa eu te perguntar, o que você faz quando você está muito cansado? Bom, há várias pessoas aí no seu PG e cada um vai responder uma coisa, não é mesmo? Mas vamos dizer que você goste de se jogar no sofá para ver TV e abstrair. O que acontece quando você está bem no meio de um tempo deste todo seu, descansando, e alguém do nada te aborda por um motivo bobo ou sem importância? Você fica contente? Fica cheio de carinhos e uma gentileza natural com essa pessoa? Fala sério, a nossa tendência natural e humana, diante disso, é para o não, não é verdade? Em menor ou maior proporção, é claro que a nossa reação natural é se irritar com isso. Pois bem, este amor vencedor que vem de Deus para nós, que tudo sofre, que tudo suporta, tem a ver também com o nosso físico, com este nosso desgaste. Dentro de um exemplo deste que eu coloquei, às vezes você chega cansado em casa e no ápice deste cansaço, você, humanamente falando, simplesmente não quer amar. Você quer mais é cuidar de você mesmo e deixar tudo para lá, sabe? Não é mesmo? Não é verdade? Concorda comigo? Mas já este amor que vem da parte de Deus, ele é diferente. Ele nos move em outra direção, porque este amor resiste a tudo. Bom, é por causa disso que a abordagem deste nosso último estudo será quanto ao seu físico, quanto ao seu emocional e quanto ao seu espiritual. Nós iremos aprender lições importantes para descansar o nosso físico e a nossa alma, e assim vencer por meio do amor. Acompanhe atento e discuta isso com o seu PG depois, e leve esta bagagem importantíssima para você. Combinado? Vamos lá então. Primeira abordagem. Desenvolva hábitos que te restaurem fisicamente. O porquê disso? Bom, porque uma hora a bateria acaba, não é verdade? E se você não carregar essa bateria adequadamente, os efeitos vão vir. Vamos lá, alguns princípios importantes aqui sobre essa restauração física. Restauração física por meio do descanso. Salmo 127, versículo 2 diz assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Olha que texto lindo e propício para os nossos dias, não é verdade? Hoje em dia as pessoas se preocupam tanto com o ter a todo momento, que então elas ultrapassam todos os limites quanto aos seus esforços, principalmente os limites físicos. Aí chega uma hora em que a conta vem, de uma forma ou outra. Quer na saúde, quer nos relacionamentos ou de outras formas, é inevitável que essa conta não venha. Afinal, nós precisamos nos lembrar de duas coisas importantes. A primeira delas, o descanso foi criado por Deus. Olha só que lindo! Deus, que é Deus e não é como eu e você, ele fez do sétimo dia, após toda a criação, o seu dia de descanso. Maravilhoso isso, não é? E se atente também para a segunda. Se ele, que é Deus, criou o descanso, é porque nós, que somos homens, precisamos descansar. Deus não nos fez com uma bateria para toda a vida, mas ele programou a mim e a você para que, diariamente, nós venhamos a precisar dar uma desligada para nos recompor.
Ainda, importante se lembrar que esse descansar inclui também confiar. É mais que simplesmente se entregar ao descanso, mas se entregar ao descanso sabendo que, enquanto eu estou dormindo, eu não tenho controle sobre nada, Deus, maravilhosamente, na sua graça e no seu poder, Ele cuida de mim. Assim como diz o versículo que nós lemos há poucos minutos atrás. Ok? Vamos para um outro princípio. Restauração física por meio de uma dieta balanceada. E a este ponto da campanha, disso nós sabemos muito bem, não é verdade? Nós passamos aí por alguns jejuns, um de doce, outro de carnes, de refrigerante, entre outras coisas. É certo que, mais do que o hábito comum da campanha, estes jejuns nos fizeram refletir sobre algumas coisas e sobre hábitos nossos, não é verdade? Eu tenho até certeza de que, com eles, alguns aí do nosso meio, do meu PG, do seu PG, até tornaram parte desses hábitos como algo definitivo e nos forjaram também ao nos fazer refletir sobre a nossa suficiência em Cristo, não é mesmo? Enfim, é importante pensar que, sim, uma dieta balanceada tem parte no rol dos hábitos que nos oferecem um renovo físico. Salmo 119, versículo 73 diz assim: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. É por aí. Devemos buscar entendimento e sabedoria daquele que nos formou para saber lidar com aquilo que ele nos concedeu, e neste caso, o nosso próprio corpo. Devemos nos atentar a isso. Seja acerca do quanto que comemos, ou de como comemos, ou do que comemos, nós devemos nos importar com isso. A alimentação efetivamente faz parte das nossas vidas e devemos nos esforçar para que ela seja assim, saudável, como Deus quer que ela seja. Vamos para um outro princípio aqui. Restauração física por meio de exercícios regulares. E aí eu tenho certeza que alguns aí do seu PG já disseram: opa, vamos lá? Não é verdade? O pessoal do fitness, o pessoal da academia, não é verdade? Não é mesmo? Enquanto outros já disseram: vixe, não é mesmo? Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz assim: Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando nós pensamos no conceito de glorificar a Deus, geralmente nós pensamos em coisas grandes e ignoramos as pequenas. Então, eu glorifico a Deus quando eu vou à igreja e sobre o que eu faço com o meu corpo, bem, isso não tem muito assim a ver com a glória de Deus. Tantas vezes a gente acaba pensando assim, não é mesmo? Que errado isso. Totalmente errado. É Paulo que também nos ensina que tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória do Senhor. E é tudo mesmo, viu? Portanto, cuidar bem do corpo que Deus nos deu, glorifica a Ele sim. O Márcio Atala diz algo bem interessante a respeito do corpo, não é? Ele diz que o corpo foi feito para o movimento. Então vamos estabelecer duas coisas assim aqui comigo. Vamos pensar da seguinte maneira: se foi Deus que fez o corpo e ele foi feito para o movimento, exercitar o corpo, sim, mais do que nunca, glorifica a Ele. Tem a ver com a vontade dele, porque Ele que criou o corpo, o criou para o movimento. E este movimento, este exercitar-se, tem tudo a ver com a sua restauração física. Ok? Vamos para a segunda abordagem de hoje. Desenvolva hábitos que te restaurem emocionalmente. Vamos cuidar da nossa emoção. Tá? Primeiro princípio, restauração emocional por meio da solitude. Solitude? O que é isso, né? Não é uma palavra que a gente aí no nosso dia a dia a gente se depare e conheça ela muito bem, não é verdade? Solitude é um tempo para você sair da caixa, para você sair da linha de produção lá que Charlie Chaplin demonstra muito bem naquele filme Tempos Modernos, bem interessante por sinal. Marcos 6, versículo 31 diz assim: Olha, havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse:
no caso aos seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus tinha muitos momentos de solitude, de se aquietar no seu interior, ficar no seu canto, sabe? Não é se abster de relacionamentos. Às vezes você pode ter uma solitude sua, particular, mesmo que rodeado de pessoas. Isso acontece quando você está com outras pessoas, mas você também, ao mesmo tempo, tem um encontro com Deus, sabe? Por meio de uma conversa, de um papo edificante, por meio de um olhar para dentro de você mesmo. É mais ou menos por aí. E isso é de suma importância para a sua emoção. Às vezes nós andamos muito agitados, ansiosos e não nos desligamos. Não temos momento como este. Mas nós precisamos disso. Precisamos estarmos a sós, conosco mesmo e diante dele e com ele, acima de todas as coisas. Isso restaura a nossa emoção, o nosso emocional. Segundo princípio, restauração emocional por meio da diversão sadia. O que é a diversão sadia? É algo que você goste e goste muito de fazer. Mas preste atenção, hein? Isso não tem a ver com a sua rotina. Ah, Leandro, eu gosto muito de lavar o carro. Ah, não é? Os homens talvez vão ter alguns aí que vão dizer algo do tipo. Ah, então isso é a minha diversão sadia. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos dizendo aqui de algo que seja um hobby, um prazer, algo que você curta fazer e que te traga momentos de significância. Olha essa aqui, esse versículo que está em Lucas 7, versículo 34. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem: ah, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Muitas pessoas já naquele tempo já tinham uma ideia errada acerca de Jesus. É algo mais ou menos assim: ah, se ele era mesmo o Salvador do mundo, logo ele não podia se divertir. Mas não é isso que a gente lê e entende muito bem nos evangelhos a respeito de Jesus, não é verdade? Jesus, ele trabalhava enquanto Deus estava trabalhando, inclusive nos sábados. Ele tinha a sua mão o tempo todo no arado. Ele tinha uma vida abdicada e dedicada ao seu plano ministerial. Mas Jesus curtia sim ter tempo com as pessoas, ir às festas, aproveitar esses instantes, curtir todos os 7 dias dos casamentos judaicos, não é verdade? O casamento demorava 7 dias e Jesus estava lá em cada um deles, né? Até o ponto de dar tempo do vinho acabar, inclusive, né? E Jesus estava lá aproveitando. E por aí vai. Este era Jesus. A diversão sadia, ela é revigorante e nosso emocional precisa dela. Restauração emocional por meio do bom humor. E aí às vezes a gente vê aquela pessoa, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? Ah, não, Leandro, sim, eu sou uma pessoa muito alegre, muito animada, mas assim, eu estou vivendo no modo ó vida, ó céu, mas aquela alegria, aquela animação contagiante, não é? E nós podemos ver algo bem interessante olhando para Provérbios 17, versículo 22, que diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você já ouviu falar também naquele ditado que diz que rir é o melhor remédio? É por aí. A Bíblia já disse e o senso comum também. O bom humor agrega leveza e satisfação à vida. E isso não tem a ver somente com que quando eu assisto uma boa comédia ou com que eu ouço de uma boa piada. Mas é uma perspectiva, é uma forma de ver a vida, sabe? E devemos sempre, enquanto cristãos, pensar que é bom, no que é bom, justo e amável. Nós, o brasileiro de um modo geral, está muito ligado a essa questão do rir, do humor, mas na maioria das vezes esse humor, nosso, que tipicamente faz parte da nossa cultura, ele nem sempre é justo, qualificável na perspectiva cristã, e nós também devemos nos atentar quanto a isso. Mas o rir é uma dádiva de Deus. Ria muito. Eu dou muita risada no meu dia a dia. E às vezes, até mesmo lendo a Bíblia, eu encontro com umas passagens que me fazem dar muito boas risadas. Deus tem um grande senso de humor. Pois bem,
O bom humor é remédio e cura para o nosso emocional. Ria bastante, ok? Terceira e última abordagem nossa aqui de hoje. Desenvolva hábitos que o restaurem espiritualmente. E aqui vai o primeiro princípio. Restauração espiritual por meio do tempo devocional diário. Eu torço para que nestes 40 dias isso tenha sido uma realidade na sua vida. Como está a sua leitura da Bíblia? Ela está em dia? Um salmista disse que o fiel tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Atenção nisso. E olhe que eu não estou falando de uma leitura bíblica e oração de praxe, aquela coisa da obrigação, sabe? Aquela coisa do que tenho que fazer. Mas uma busca real por estar com Deus. Algo que seja prazeroso para você. Repare que, vez e sempre, a gente acaba cantando aquele louvor que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, não é verdade? Se Deus é nosso amigo, bem, nós gostamos de estar com os nossos amigos, não é verdade? Isso não é uma realidade para você? Pois bem, a devocional é o nosso tempo de estar com Jesus, o nosso amigo, por meio da Bíblia, por meio da oração. Isso restaura o nosso espiritual. Segundo princípio, restauração espiritual por meio do PG. Felizmente, se você está vendo este vídeo, é porque você está num PG dos 40 dias de amor. 10. Mas pergunta, e quando não tem a campanha? Você participa de algum PG? PG é comunhão com os irmãos, com a igreja do Senhor. E a Bíblia diz como isso é bom e maravilhoso. Eclesiastes 4, versículo 9, ainda diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E assim é. Deus não fez a gente para a gente viver sozinho, ilhado, mas Ele nos fez para nos relacionar com Ele e com os outros que Ele nos acrescenta para a nossa vida. É uma das formas de se relacionar com a Igreja de Jesus é tendo parte no PG, num círculo próximo de convivência com a Igreja, ou seja, com esse agrupamento de pessoas que o Senhor concedeu na sua vida. Isso também restaura o nosso espiritual. E terceiro princípio, restauração espiritual por meio da adoração. Salmo 59, versículo 16 diz: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. E Mateus 11, versículo 28 diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A adoração tem a ver com uma lembrança constante na minha mente de que eu não estou por aí, jogado na vida e deixando a vida me levar. Mas a adoração, ela me lembra de que eu estou caminhando debaixo da direção de Deus, debaixo da nuvem dele, obedecendo e buscando o que ele tem para mim e o que ele quer de mim enquanto viver. E isso não se faz só na igreja, mas em todo lugar. Jesus mesmo disse que a adoração verdadeira poderia ser em qualquer lugar ou momento, desde que fosse fruto de um espírito ligado a ele verdadeiramente. É por isso que eu posso adorá-lo em qualquer momento e buscar o descanso dele em qualquer instante por meio da adoração. A adoração é reconhecimento. Eu posso reconhecer que Deus está comigo quando estou tomando um banho, dirigindo o meu carro, trabalhando nas mais variadas situações da minha vida, quando o meu pensamento se volta para o Senhor. Adorar a Deus todos os dias muda a minha visão, a minha audição e a minha perspectiva de vida, e nos restaura espiritualmente. Queridos, nós encerramos aqui e eu quero que você leve no seu coração a compreensão de que Deus se preocupa com você por inteiro. Ele quer o bem do seu físico, da sua emoção e do seu espírito. E com base em tudo o que nós estudamos aqui, os princípios e tudo mais, estão dadas as dicas para mim e para vocês. Busque ser restaurado por Deus nessas áreas, por meio do amor vencedor, e vença, com o amor que vem de Deus. Aproveite agora este momento aí para estender essas pautas com o teu PG e acompanhe as orientações do seu facilitador. Viva em amor, no amor que vence. Nos vemos no domingo. Tchau.